Graça e paz, queridos. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos te louvar, podemos te adorar, podemos ter comunhão com os nossos irmãos e também podemos abrir a Tua Palavra para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que os nossos ouvidos, que a nossa mente, que o nosso coração possa estar aberto, Pai, para aquilo que o Senhor tem para falar para nós. E que não seja eu, mas que seja o Senhor falando aos teus filhos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Os queridos podem se sentar. Sabe que uma vez eu assisti um filme, e é um desenho, na verdade. É um desenho em que vários animais estão no parque, aliás, no Central Park, que é aquele filme Madagascar. E aí eles querem sair dali. Eles querem viver na selva, eles querem estar lá livres. E aí, num determinado, o filme vai se desenrolando e eles conseguem sair dali. E aí eles vão para lá. E quando eles chegam lá, eles falam assim, pronto, agora nós somos livres. E agora? E aí fica uma situação, uns falam assim, eu acho que era melhor a época que a gente estava lá, vamos voltar, porque aqui não está legal do jeito que a gente pensava que era. E o filme vai se desenrolando nessa história do tipo, vale mais a pena ficar lá na selva da onde eles eram de verdade, ou valiam a pena eles voltarem para o Central Park e ficarem ali dentro daquele zoológico. E o filme vai se desenrolar a respeito disso. E é interessante que uns gostou de ser livre e outros preferiu voltar para onde eles estavam. São personagens diferentes, com personalidades diferentes. E é engraçado que nós vemos isso, às vezes a gente assiste alguns filmes e alguns desenhos que não são cristãos, mas a gente consegue tirar algumas lições muito boas, né? E é interessante que na palavra do Senhor aconteceu alguma coisa parecida com isso. Eu convido os queridos a abrir comigo, lá em Êxodo, no capítulo 5. Nós vamos falar um pouco sobre a história do povo de Israel que saem do Egito e vão para a Terra Prometida. E existe um desenrolar da história durante todo esse percurso. E o que acontece lá? Não é? Como que são as personalidades, as características e as atitudes, os pensamentos das pessoas quando eles saem de uma situação e vão para outra? Então nós vamos ver aqui em Êxodo, no capítulo 5, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Então começa assim, Moisés chega e fala assim, olha, a gente quer ir embora daqui, a gente não quer mais ficar aqui porque a gente quer celebrar o nosso Deus, mas a gente não quer celebrar o nosso Deus aqui. A gente vai celebrar o nosso Deus num outro lugar. Porque aqui nós somos escravos. E não vai dar para fazer essa festa sendo escravos. Nós queremos ser livres para podermos celebrar essa festa para o nosso Deus. E o povo, nós sabemos a história, né? E aí ele vai falar com o faraó uma vez, e o faraó deixa, depois ele pega e não deixa. E aí fica essa história de deixa, depois não deixa, e aí começa a vir aquelas pragas. E conforme as pragas vão vindo, eles vão vendo que que o nosso Deus era diferente dos deuses deles. Mas e no desenrolar dessa história, chega uma hora que o faraó fala assim, tá bom, podem ir, e aí eles saem. E eles saem do Egito com um monte de riqueza, e as pessoas, eles estavam assim, eles ficaram tão revoltados ou tão angustiados com o povo de Israel, com tudo aquilo que tinha acontecido, que eles falavam assim, vão embora e leva essas coisas com vocês. E eles foram levando um monte de coisa de riquezas, e eles não saíram com uma mão na frente e uma mão atrás, eles saíram com muita coisa lá do Egito. E eles realmente saíram do Egito para serem livres para adorar a Deus, que eles não conseguiriam fazer isso lá. Mas aí o que acontece? Eles adoraram a Deus quando eles saíram? Quando eles eram escravos, e aí escravos do jeito que estava muito difícil. Então Deus liberta esse povo para que eles sejam livres.
para que eles sejam livres para adorar o nome de Deus e para viver do jeito que Deus queria que eles vivessem. E a pergunta que fica é, eles realmente foram livres, ficaram livres e adoraram o Senhor e foi tudo isso? Vamos ver o que acontece. Vamos seguir o texto, vamos para Êxodo, no capítulo 13. Vamos passar um pouco. Esse capítulo 5 diz o começo dessa libertação do povo de Israel do Egito. Mas lá no Êxodo, no capítulo 13, vai falar um pouco mais sobre essa situação. Nós vemos que o que aconteceu ali, eles saem do Egito e começam a andar pelo deserto. Eles tinham duas opções. Eles poderiam ir por um caminho mais perto e mais fácil, ou eles poderiam ir por um caminho mais longe e mais difícil. Qual desses dois será que eles foram? Será que eles foram para o mais perto e mais difícil? O mais perto e mais fácil? Ou será que eles foram para o mais difícil e mais longe? Olha só o que a palavra do Senhor diz em Êxodo, no capítulo 13, a partir do verso 17. E aconteceu que, quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Então aqui nós vemos que tinha um caminho mais perto. Mas a palavra do Senhor diz assim, e aconteceu, o verso 17, e aconteceu que, quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. E é interessante que, quando a gente vê o povo de Israel, eles saem, no caso do Egito, e vão para a terra prometida, eles poderiam ir rapidinho, ou eles poderiam dar uma andada e chegar. E eles não foram para o rapidinho, eles foram para um outro. E engraçado que, quando nós nos convertemos, quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos a verdade, e nós deixamos as práticas que nós vivíamos antes, deixamos de ser escravos do mundo, deixamos de ser escravos do pecado, para viver uma vida diferente, uma vida como Deus quer, nós também temos dois caminhos, né? Agora o nosso caminho é chegar até Deus. Aí tem o caminho mais fácil e mais perto, e tem o caminho mais difícil e mais longe. Qual caminho será que a gente acaba traçando? Olha o que aconteceu aqui, ó. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Ou seja, eles acabam indo para o caminho mais longe e acabam indo para o caminho mais difícil. E aí a gente pode pensar assim, nossa, como Deus é cruel, como Deus é ruim. Ele podia ter feito mais fácil, mas a Bíblia diz que Ele escolhe. Não foi o povo que escolheu. Depois a gente descobre, depois a gente vai ver o que o povo tem a ver com isso. Mas Deus escolheu ir por esse caminho. E quando nós nos convertemos, quando nós deixamos as práticas ruins e a gente vem para Cristo, o que acontece conosco agora vai ser um mar de rosas, agora vai ser mil maravilhas, agora vai ser tudo de bom, né? Tudo aquelas coisas de ruim não vão mais te acontecer, não vamos mais ficar doente, não vamos mais perder as pessoas, não seremos mais assaltados, não vai acontecer mais nada conosco. É isso que acontece quando nós nos convertemos. É isso que a Bíblia nos garante que vai acontecer. Quando nós formos de Deus, tudo vai dar certo, e tudo vai ser do jeito que a gente quer, e tudo vai ser mil maravilhas. Pois é, com o povo de Israel também não foi isso que aconteceu. Mas Deus sabia o porquê que Deus fez isso. Olha o texto diz assim, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Ou seja, o povo iria acontecer alguma coisa em que o povo iria preferir ser escravo do que ser livre. Aí você pode pensar, mas isso é um absurdo. Você acha que quem é livre vai querer voltar a ser escravo? Você acha que quem é livre vai querer voltar a trabalhar incessantemente e sem direito a nada? Não tem como o povo de Israel. Você acha que o povo de Israel iria querer isso?
vamos ver o que acontece? Olha só, vamos seguir o texto e vamos ver o que acontece em Êxodo 14, a partir do verso 9. Vamos passar umas páginas e vamos para Êxodo 14. Em Êxodo 14, a partir do verso 9, diz assim: E os egípcios perseguiram-nos com cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército. O que acontece aqui é o seguinte: quando eles pegam e saem do Egito, porque o Faraó deixou, né, eles irem, e aí eles saem. Só que depois o Faraó volta atrás, fala assim: ué, como assim? Eu deixei o povo ir? Não, eu vou pegar esse povo de volta. E aí Faraó pega e reúne o exército e fala assim: vamos lá buscar esses escravos de volta, porque a gente perdeu os nossos escravos, vamos lá pegar eles. E aí eles pegam e saem atrás do povo de Israel. E é essa situação que está acontecendo aqui. E o texto diz assim: E alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo sair do Egito? Então nessa hora, eles chegam para Moisés e falam assim: Moisés, por que você tirou a gente de lá? Era melhor a gente ter ficado lá, do que a gente estar aqui e morrer numa situação dessa. Mas eles não estavam livres? Agora não seria o melhor momento da vida deles? Mas não, eles acabam lembrando do Egito e falam assim: era melhor se a gente tivesse ficado lá. O fim do texto diz assim, por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? E aí o verso 12 diz assim: Não é esta palavra que falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos que servimos aos egípcios? Pois melhor fora nos servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. O povo de Israel diz isso quando a primeira situação acontece. É que nós estamos pulando alguns capítulos e alguns versículos para que a gente possa ver o desenrolar da história. Mas é a primeira dificuldade que eles encontram. E aí, na primeira dificuldade que eles encontram, o que eles falam? Eles dizem assim, pois melhor, fim do verso 12, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Primeira coisa que acontece, eles lembram do Egito e falam assim: era melhor estar lá. E aí, quando a gente lembra do desenho que eu disse no início, um desses do desenho começa a ficar com fome, só que ele não sabe caçar, ele não sabe procurar comida, e ele não come mato. E aí ele falava assim: como é que eu vou fazer? Né? Para lá, o bife já estava pronto, ele só chegava e comia o bife, ele não tinha que caçar, não tinha que fazer nada, mas ele era preso naquele lugar. Agora ele está livre, mas ele também tem uma responsabilidade. O que acontece aqui, eles estão livres, e eles não sabem o que fazer com essa liberdade. E aí, na primeira situação que acontece, eles pensam em voltar para trás. E é engraçado que quantas vezes quando nós estamos com Deus, pensamos que tudo vai dar certo. Pensamos que agora os nossos problemas acabaram, não é? Às vezes a gente vê algumas... Eu estava vindo de Ipanema com os pais das meninas, né? E aí ele estava dirigindo e eu estava ali do lado e a gente estava ouvindo um rádio. E aí no rádio estava assim, a pessoa falava assim: eu sou o fulano de tal e eu sou da igreja tal. Depois que eu vim para essa igreja, aí eu consegui o carro tal, a minha empresa aconteceu isso, e aí depois os meus filhos ficaram assim, e aí eu comprei aquela casa, e começou a acontecer um monte de coisa. E eu e o Wagner, a gente estava ouvindo, né? Aí eu olhei para ele e falei assim: rapaz, a gente precisa ir para essa igreja, porque nessa igreja acontece tudo, né? E a gente falou isso de uma forma brincando, porque não é assim que acontece. Não é isso. Isso daí é uma propaganda enganosa sobre o cristianismo. As pessoas pensam que vindo para o verdadeiro cristianismo, que tudo vai dar certo e nada vai acontecer de errado. Mas não é isso que acontece. Não é isso. Nós, às vezes, nós temos as nossas dificuldades, mas a forma como nós vamos passar essas dificuldades vão ser muito diferentes. Mas quantos de nós, quando a gente pega e deixa aquela vida que nós levávamos antes, e aí a gente pega e chega para o Senhor,
Na primeira dificuldade que a gente passa, a gente pensa assim, era melhor o tempo que naquele tempo eu não passava por isso. Mas será que não passava mesmo? Será que a gente só é assaltado quando a gente é crente? O que é ímpio não é assaltado. Será que a gente fica doente e o ímpio não fica doente? A gente às vezes, acaba esquecendo disso. Mas a gente está acostumado a ver esse evangelho deturpado, esse evangelho da prosperidade e achar que tudo vai dar certo, mas não é assim. Nós vemos que Deus sabia do coração daquele povo e por isso, na primeira dificuldade, olha só o que acontece. Mas olha só, nós sabemos que nessa situação, Deus abre o mar, eles passam para o outro lado, e aí fecha-se o mar e todas aquelas pessoas morrem. As pessoas de Faraó morrem, e o povo de Israel é liberto dessa situação, e aí passou o rio, passou o mar, eles começam a caminhar deles do deserto. E aí nós lembramos que eles já passam a mão num tamborim e começam a louvar a Deus, e eles ficam muito felizes, porque Deus libertou e Deus livrou eles dessa dificuldade que eles tiveram. E eles louvam ao Senhor, e é um momento de festa. Aí eles fazem a festa no deserto, de verdade. Mas sabe o que é interessante? Vamos ler o que acontece em Êxodo 15. Êxodo 15, eles já passaram o Mar Vermelho, certo? Então, em Êxodo 15, a partir do verso 22, o texto diz assim: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e seguiram ao deserto de Sur e andaram 3 dias. Eles andaram 3 dias, certo? No deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara e não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o lugar de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que havemos de beber? Olha só, tinha passado 3 dias, só 3 dias, que Deus tinha feito abrir um mar. A gente não vê no jornal todo dia que um mar se abre para que as pessoas possam passar. A gente não vê isso todo dia, aliás, a gente nunca viu isso, né? E aí quando a gente olha essa situação que Deus faz especificamente nessa situação, o povo fica maravilhado, faz a festa, passa 3 dias, o povo esquece do que aconteceu há 3 dias atrás. E aí eles deparam diante de uma segunda dificuldade. E aí quando eles deparam diante da segunda dificuldade, em vez deles pensarem assim, nossa, se Deus, que é Deus, abriu um mar para a gente passar e depois todo o povo morreu afogado do povo de Faraó, Deus não poderia mudar essa água que está amarga numa água doce? E poderia, não poderia? Mas o povo não lembrou disso. O povo foi lá e, olha o que diz o verso 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que havemos de beber? E nós? Às vezes nós vemos para o cristianismo, nós seguimos a Cristo da forma como Deus quer que nós vivamos, e aí vem a primeira dificuldade, aí a gente quer voltar, porque a gente não gostou. Mas aí a gente passa por essa dificuldade, nós vemos que Deus ajuda a gente ali, e Deus nos cura de uma doença, ou a gente está desempregado, Deus abre a porta do emprego para a gente, ou um carro é assaltado, depois acham-se o carro, as coisas voltam ao normal, mas aí passa um tempo, acontece uma outra coisa conosco. E aí o que a gente faz? A gente lembra daquilo que Deus fez para a gente recentemente? Ou a gente lembra de como nós éramos antes e queremos voltar a ser como nós éramos antes? Quantas vezes a gente esquece das coisas que Deus faz para a gente e a gente quer voltar a ser escravo e achar que quando a gente era escravo era melhor? Olha o que acontece em Êxodo 16. Êxodo 16, o verso 1. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois da saída da terra do Egito. Ou seja, tinha passado alguns meses de que eles tinham saído de lá. E toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: Quem dera tivéssemos morrido na mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque
por que nos tendes trazido a esse deserto para matardes de fome a toda essa multidão? Então, Deus abre o mar, eles passam, aí depois as águas não estão potáveis, boas para beber, Deus vai lá e muda a situação dessa água, Deus vai providenciando tudo, aí chega uma hora que começa a faltar comida, e aí o povo, em vez deles lembrarem das coisas que Deus fez para eles, o povo lembra do quê? Lembra do que tinha no Egito. Eles falam assim, mas lá no Egito a gente tinha isso. E é engraçado que olha o que o texto do versículo 3 diz. E os filhos de Israel disseram, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Vocês acham que escravo come até fartar? Né? Que tinha todas essas panelas de carne, e era churrasco, e eram essas coisas todas? Não era assim. Eles esqueceram como é que eles estavam no Egito. Eles esqueceram. Eles começam a pensar, eles esqueceram do chicote. Eles esqueceram que quando eles estavam lá, primeiro traziam, né, uma parte dos tijolos. Não, depois eles tinham que ir lá buscar a palha para poder conseguir fazer. Ou seja, era escravidão, era duro, era difícil, era duro. Tanto é que a Bíblia diz que o povo clamou a Deus para que Deus pudesse trazer um resgatador. Se tivesse panelas de carne, se tivesse todas essas coisas todas, o povo ia clamar e falar assim, não, tá bom do jeito que tá. Lógico que não, mas eles esqueceram disso. E eles começam a delirar de como que eles achavam que era no Egito, sendo que na verdade não era isso. E sabe o que é engraçado? Quando a gente olha essa situação, mas se a gente trazer para a nossa vida, quantas vezes a gente fala assim, era bom a época que eu não era crente, porque na época eu não era crente, e eu saía, e eu ia para as baladas, e eu dançava, e eu era feliz. Mas se esquecia que no dia seguinte ficava de ressaca. Aí no dia seguinte não conseguia se concentrar no trabalho. Por quê? Porque ficou uma noite inteira sem dormir. Aí você ficava com as pessoas todas, mas um relacionamento superficial, no dia seguinte estava sozinho de novo. Porque foi só um beijo, foi só alguma coisa que aconteceu, e no dia seguinte está a solidão de novo. Esqueceu disso, só lembrou da balada. Mas o bom era no churrasco, que a gente ficava com os amigos e contava besteira, mas eram amigos mesmo? E quando você precisava desses amigos? Esses amigos estavam lá para te apoiar? Ou era só na hora do churrascão e da cerveja? Não é? Isso a gente esquece, a gente só lembra dessa outra parte. E a gente começa a lembrar disso. E a gente fala assim, mas como era bom aquele tempo, porque aquele tempo eu não ficava doente, ficava assim. Mas é que a gente esquece que a gente ficava doente naquele tempo e só está lembrando agora da doença que eu estou passando agora. Mas como assim a gente não ficava doente antes, né? Tem farmácia para tudo qualquer lado, a gente vê que as pessoas buscam, as pessoas têm ficado muito doentes, mas as pessoas não lembram disso. E as pessoas começam a lembrar só das coisas boas que elas achavam que tinham quando eram escravas. Mas, na verdade, e o medo que a gente tinha de morrer? Lembra? Você chega para a pessoa e fala assim, se você morrer hoje, para onde que você vai? Deus me livre, eu não sei o que vai acontecer. E aí, isso daí você não lembra, né? Quando a gente não era crente e a gente não sabia para onde a gente ia, a gente não sabia o que ia acontecer conosco. Isso aí a gente não lembra. Quando a gente falava assim, olha, as pessoas saíam de casa e faziam as rezas, e faziam umas coisas assim, e falavam assim, será que quando eu voltar, será que a casa vai estar lá? Será que o ladrão vai roubar? Será que vai acontecer alguma coisa? E às vezes a gente saía de casa e a gente viajava, e a gente não conseguia curtir a viagem, porque a gente estava preocupado com o que poderia estar acontecendo ali. Sabe por quê? Porque a gente não conhecia um Deus que cuidava de nós. A gente não conhecia um Deus que cuidava dos bens que Ele deu para a gente. A gente não conhecia um Deus em que você podia depositar toda a sua confiança nele e saber que Ele podia guardar você, sua casa e sua família. Não tinha esse Deus. Você ficava desesperado, achando o que poderia acontecer. Mas isso a gente não lembra. Isso a gente só lembra do quê? Das panelas de carne que comiam até fartar e que, na verdade, isso não existia. E é engraçado que é muito fácil, nas dificuldades, nós lembrarmos dessas coisas e acharmos que antes era melhor, mas antes nós éramos escravos, e antes não era bom. E se nós lembrarmos de tudo o que realmente acontecia, não valia a pena o tempo que nós vivíamos. Mas vamos voltar para a história. Olha só, vamos agora para Deuteronômio, no capítulo 8,
e vamos ver o que é que Deus fala, o porquê que o povo passou por toda essa situação. Será que o povo passou por toda essa situação porque Deus era cruel, porque Deus queria humilhar, queria punir, queria massacrar o povo, porque o povo era rebelde, por causa disso daí? Vamos ver o que Deus pensou para esse povo. Em Deuteronômio, no capítulo 8, a partir do verso 2, diz assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto nesses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou para ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Esse texto é o texto que Jesus usa quando Jesus está sendo tentado pelo inimigo, e ele fala assim, por que você não transforma essas pedras em pão? E aí Jesus diz assim, ele diz esse texto, ele fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Jesus tira o texto desse lugar. E olha o 4, nunca se envelheceu a roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sempre quando eu saio para viajar, eu gosto de andar a pé, porque quando você anda a pé, você consegue conhecer o lugar, né? Então tem vezes, e eu gosto de deixar no meu celular para avisar quantos quilômetros eu andei naquele dia, em toda aquela cidade que eu estou conhecendo. E eu já cheguei a andar 18, 20, 21, 22, o meu recorde eu acho que foi uns 22 quilômetros, andando pela cidade, tirando fotos. Mas à noite, meu pé está impossível. E aí eu tenho que colocar os pezão para cima e ficar lá um tempo, porque o pé está desse tamanho. Olha o que o texto diz, nunca se envelheceu a roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. E eu faço isso um dia. Em um dia o pé já... E aqui 40 anos aconteceu isso. Ou seja, Deus estava cuidando desse povo o tempo todo. E o povo não percebeu. O povo estava só querendo voltar. O povo estava só querendo, achando que antes era melhor do que agora. O tempo todo o povo estava achando isso. E Deus estava mostrando o cuidado, o amor e o carinho que Deus tinha com esse povo. E o povo não estava sensível para poder ver isso. E a pergunta é, e nós? Quando nós começamos essa caminhada com Cristo, tem o caminho largo, que muitos passam por ele, mas tem o caminho estreito. E Jesus ora por nós. Lembra daquela oração que ele fala assim, Senhor, oro por estes. Por quê? Porque ele sabia que o caminho não seria fácil. Ele ora, ele intercede por nós para que nós pudéssemos caminhar. Ele manda o Espírito Santo estar conosco para que nós pudéssemos andar, para que nós possamos andar nesse caminho, porque sozinhos nós não iríamos conseguir. E aí quando nós estamos andando nesse caminho que leva ao Senhor, como é que nós estamos andando nesse caminho? A gente está andando nesse caminho com o foco em Cristo e passando pelas dificuldades e situações mais sensíveis àquilo que Deus tem feito por nós, e por isso nós vamos seguindo adiante? Ou nós estamos andando nesse caminho lembrando de como que era antes e achando que antes era melhor do que agora? O povo de Israel ficava lembrando de que antes era melhor do que agora. Mas sabe o que aconteceu com esse povo? Aqueles que, a Bíblia diz que uma geração inteira morreu no deserto e não chegou lá, na terra prometida. Por quê? Porque o foco deles não estava na terra prometida. O foco deles estava no Egito. E o seu foco? O seu foco está em Jesus ou o seu foco está na época que você era escravo e que você achava que essa época era melhor? Sabe, queridos, a gente pode viver de duas formas completamente diferentes. Podemos estar na igreja, podemos ler a Bíblia, podemos levantar as mãos, podemos fazer tudo isso. Mas se o nosso foco não estiver em Cristo, tiver o foco no lugar certo, nós podemos até andar pelo caminho, mas será que a gente vai chegar lá? E às vezes a gente não para se atentar nessa situação. Nós precisamos voltar a colocar o nosso foco no Senhor, mesmo mediante as dificuldades que nós temos. Olha só o que acontece no verso 15 de Deuteronômio 8.
o verso 15 de Deuteronômio 8, nós lemos o Deuteronômio 8, 2 a 4. Mas agora vamos ler o verso 15. O verso 15 diz assim: que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões, e de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti das rochas. Que no deserto te sustentou com maná, que os teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para no fim te fazer bem. Interessante, né? Para que no fim te fazer bem. Você fala assim, mas como? Como que isso pode ser bem, né? Mas olha o verso 15. O verso 15 diz assim, ó: que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões. Os irmãos vão lembrar que houve uma situação em que o povo começa a brigar, discutir muito com Deus e com Moisés, e aí começa a vir serpentes de tudo qualquer lado e começa a picar o povo. E aí Deus fala para Moisés, fala assim, Moisés, construa uma serpente, e se o povo olhar para a serpente, aí eles vão viver. Os irmãos lembram dessa passagem, né? Então, mas será que foi só naquela regiãozinha que eles passaram que tinha serpentes, e no resto de todos aqueles 40 anos eles não passaram em nenhum lugar que tinha serpentes? A questão é que Deus livrou esse povo das serpentes durante todo esse período. E nessa situação, pela rebeldia daquele povo, as serpentes apareceram. Não é que elas apareceram, elas já estavam em todo o tempo ali. Mas Deus estava livrando o povo das serpentes e dos escorpiões o tempo todo. Mas o povo não percebia isso. O povo queria voltar para o Egito. O povo queria voltar a ser escravo novamente. Mas ele coloca aqui, olha, ele te guiou pelo grande e terrível deserto de serpentes e escorpiões, de terra seca que não havia água, e tirou a água para ti das rochas. Várias vezes nós vemos os milagres que Deus fazia através da vida de Moisés para que o povo pudesse ter água. Em todas essas vezes, em vez deles acreditarem que Deus podia fazer alguma coisa, eles murmuravam e queriam voltar de novo para o Egito. E como que está o nosso coração? O nosso coração está o tempo todo focado nos problemas e querendo voltar como nós estávamos antes? Ou será que o nosso coração está focado em Deus e esses problemas estão vindo, mas nós conseguimos ver o cuidado de Deus em cada um desses problemas sendo superados e continuamos nesse caminho que Ele tem proposto para a gente? São dois caminhos completamente diferentes. O fácil e o rápido, e o difícil, mais longo. Mas no difícil, mais longo, nós conseguimos ver o cuidado de Deus. E nós conseguimos chegar até Ele. Mas no fácil o pessoal não chegaria. Mas pelo difícil eles chegaram na terra prometida. E é interessante que o texto deixa claro que nessa situação, Ele fez isso para provar e para no fim te fazer bem. Às vezes nós não conseguimos entender esse bem, porque isso não foi bom, mas foi bom sim. Foi bom por quê? Porque o povo sai do Egito, e lá no Egito eles tinham vários deuses. Eles tinham vários deuses, e eu quero tal coisa para o Deus tal, quero tal coisa para o Deus tal. E aí de repente Deus fala assim, não, eu vou mostrar para eles quem eu sou, o Deus verdadeiro mesmo. E aí, para que Deus pudesse desintoxicar o povo daquele monte de deuses, Deus começa a mostrar o cuidado que Ele tem com esse povo durante esses 40 anos. Para mostrar assim, olha, eu sou o Deus, e aquilo lá não eram deuses, mas eu sou o Deus de vocês. E quando nós saímos da escravidão do pecado, nós não conhecemos Deus de verdade, mas nós precisamos conhecê-lo. E aí as coisas podem acontecer conosco, mas Deus se revela a nós nas dificuldades que nós temos. E aí quando nós conseguimos ver Deus nessas dificuldades, Ele se faz mais presente em nós. E nós conseguimos entender e saber quem Ele é de verdade. Porque antes, a gente ouvia falar sobre Deus, antes, quando nós éramos escravos. Mas agora nós temos a oportunidade de viver com Ele. E quando nós vivemos com Ele, Ele vai mostrando quem Ele é na nossa caminhada. E isso é para o nosso bem, isso é para que nós possamos conhecê-lo de verdade. E Ele faz isso não para que a gente possa, para nos massacrar,
mas Ele faz isso para o nosso bem. Quando a gente é criança, eu me recordo uma semana passada, ou a semana anterior, nós estávamos lá em Curitiba na conferência, né? E aí estava dando uma aula para os jovens. Eu falei assim, olha só, quando a gente é criança, a gente quer a batatinha do McDonald's. Por quê? Porque isso é gostoso e isso é bom para mim. Isso eu penso assim. Mas o pai e a mãe acham que o brócoli que é bom para a criança e acha que a batatinha não é bom. Então o que acontece? A batatinha é uma vez por mês e o brócoli é toda semana. E o menino e a criança fala assim, mas isso é um absurdo, eu quero comer a batatinha, e eu quero comer... então o pessoal está fazendo joia aqui. Então, a batatinha é melhor a batatinha ser toda semana e o brócolis ser uma vez por mês. Mas, na verdade, o pai e a mãe sabem que, na verdade, a batatinha tem que ser uma vez por mês e o brócolis tem que ser toda semana. Mas a criança não entende assim. A criança entende que o bem, para ela, é a batatinha. Mas os pais entendem que, para a criança, o bem é o brócolis. E o que acontece é que o texto ele deixa bem claro. No fim do verso 16, ele diz assim, que no deserto te sustentou com maná, que os teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para no fim te fazer bem. Quem está dizendo aqui é Deus. Então, para Deus, isso foi bem para eles. Para eles foi bem? Pode ser que não. Mas quando nós tiramos a perspectiva da perspectiva que nós temos e começamos a ver na perspectiva que Deus vê, aí a gente começa a entender o que realmente é o bem para a gente. E se o povo tivesse feito isso, eles teriam vivido e teriam experimentado de Deus o que eles desperdiçaram durante todo aquele tempo. E por terem desperdiçado as experiências com Deus, não chegaram na terra prometida. E nós temos vivenciado as experiências com Deus ou temos desperdiçado essas experiências lembrando daquilo que nós vivíamos antes? Isso é uma coisa que nós precisamos pensar. Porque se nós estamos desperdiçando as experiências com Deus, nós não sabemos quem é Deus. E se nós não sabemos quem é Deus, por que a gente quer morar com Ele no céu? Sendo que a gente nem sabe quem Ele é. O povo desperdiçou. E às vezes nós acabamos desperdiçando. Nós saímos do pecado, nós saímos da escravidão para vivermos uma vida livre, para conhecer e adorar o nome do Senhor e festejarmos essa liberdade que Ele nos dá. Que Deus possa nos dar sabedoria para que nós possamos tirar o foco dos problemas e colocarmos o foco no Senhor. Que Deus possa nos dar sabedoria para que nós não venhamos a desperdiçar as experiências que Deus vai nos dar, mediante essas dificuldades que vamos ter, para que possamos reconhecer Ele em cada uma dessas situações, e assim experimentá-lo e conhecê-lo, e viver uma vida com Ele dia após dia, para que então possamos viver com Ele eternamente. Senão seremos filhos mimados, senão nós vamos estar aqui, nós vamos ter tudo aquilo que nós queremos. E os filhos mimados, eles não fazem bem para a sociedade. Eles acham que aquilo é bom para eles, mas isso não é bom para a sociedade. Deus não nos faz filhos mimados. Deus não nos dá o que nós queremos. Ele dá o que nós precisamos. E querer é diferente de precisar. Deus dá aquilo que nós precisamos. E quando nós tiramos a perspectiva de nós e colocamos a perspectiva do Senhor, aí nós podemos ver aquilo que é o bem, como o texto aqui diz, para que no fim te fazer bem. Quando nós entendemos isso, que é o bem de Deus para com relação a nós, nós vamos conseguir viver diferente mediante essas dificuldades. Vamos esquecer o passado, esquecer aquela vida e focarmos completamente nessa vida que o Senhor põe para cada um de nós. Amém, queridos? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos ver na Tua Palavra como que o Senhor tratou com o povo de Israel naquele deserto, como o Senhor livrou o povo daquela escravidão de uma forma milagrosa e depois conduziu o Teu povo durante todo esse percurso
também de uma forma milagrosa, mostrando o teu poder, mas também mostrando o teu amor, o teu carinho, o teu cuidado para aquele povo. Mas, Senhor, assim como esse povo muitas das vezes não conseguia reconhecer a Ti, não conseguia confiar em Ti, queria o tempo todo voltar para ser escravo no Egito, muitas vezes nós também temos essas atitudes, temos esses pensamentos e temos essas vontades. Pai, no nome do Senhor Jesus, perdoa-nos, Pai, por todos esses momentos, por todas essas vezes em que nós tiramos o foco em Ti e colocamos o foco no problema e acabamos querendo voltar no passado, voltar para aquela vida que nós vivíamos antes. Mas, Senhor, nós esquecemos de quando nós éramos escravos, quão ruim isso era para nós. Muitas vezes nós esquecemos disso e nós acabamos querendo isso. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes em que nós desejamos voltar para o Egito. Mas, Pai, que no nome do Senhor Jesus, que dia após dia possamos estar mais sensíveis à Tua voz, à Tua ação na nossa vida, para que possamos ver o Teu cuidado, possamos ver a Tua provisão, possamos ver o Teu amor e possamos ver o bem que o Senhor tem para cada um de nós, para que assim possamos manter o foco em Ti e caminhar nessa caminhada que o Senhor propõe para nós, até nos encontrarmos contigo para sempre. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém.